Então, assim, eu queria só dar uma passada, um pano de fundo bem rápido. Vocês estão comigo aí? Estão felizes? Vai anotar aí, né? Pode deixar já aí a carta de 1 Pedro aberta. Nós vamos ler sim a partir do capítulo 2. Mas eu quero fazer um breve aqui, rápido, sobre, por exemplo, o propósito da carta, né? Que a gente falou, o Rafa expôs, o pessoal da mídia hoje até colocou no Instagram, né? Um pouco sobre isso. De que Pedro escreve essa carta então para orientação, diga comigo, orientação, e também para consolo daqueles irmãos que estavam naquela região, aonde, por exemplo, o apóstolo Paulo não tinha conseguido alcançar essas pessoas. Vocês estão aqui? Certo? Então, províncias e regiões aonde Paulo não conseguiu passar com a sua viagem missionária, e Pedro ali então escreve, deixa eu montar isso aqui, com o propósito de orientar, mas também de consolar aquelas pessoas que estavam sofrendo perseguições. Lembra disso? Né? E Pedro faz questão de falar sobre isso também, das aflições, perseguições que aqueles irmãos estavam passando, por isso também o consolo. Então Pedro, ele fala da salvação e da atuação do Espírito, tanto no Velho, né, no Antigo Testamento, como no Novo. Pedro está ali, vamos dizer assim, falando dessa atuação do Espírito Santo, tanto para aqueles irmãos antes, como para eles agora. E um versículo que chamou a atenção, né, é o verso 8, aí de 1 Pedro. Para mim foi um versículo que chamou muita atenção, eu até comentei hoje pela manhã com os irmãos. Então, se você volta só um pouquinho aí, o capítulo 1 e o verso 8, diz assim: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória. Sabe, esse versículo me chamou muita atenção, porque afinal de contas Pedro andou com Jesus. Pedro sentava e via as expressões faciais de Jesus, certo ou não? Imagina isso, via Jesus, sei lá, tirando caca do nariz, né? Às vezes, né? Expressões na hora de falar, o tom de voz. Cara, Pedro conviveu com Jesus, andou, passou situações e particularmente Pedro foi um dos que mais, né? A gente viu aí que mais tem citações dele em episódios ali dele com Jesus. E então agora ele tá escrevendo para essa galera, ele tá falando assim, ó: por mais que vocês não viram ele, porque ele viu, cara. E ele tá escrevendo para essa galera e dizendo: mas vocês o amam. Eu me identifico nisso, mas também, sabe, tento me identificar com aqueles irmãos. E Pedro fala isso pelo fato deles estarem tristes pela perseguição, mas felizes por causa da salvação. Então eles estavam tristes, mas eles eram felizes. Quem está entendendo? Eles eram felizes, mas estavam tristes, não o contrário. Então Pedro expõe duas aplicações, ao qual o Rafa expôs aqui também para nós. A primeira aplicação era acerca da necessidade de andar em santidade, e a segunda era sobre o amor fraternal. Então, esse Deus que me salvou é santo, então ele vai dizer: sejam santos como eu sou santo. E ele vai dizer: vivam de acordo com o que vocês receberam. Ou seja, se amem. Seja santo porque eu sou santo. Essa regeneração que você recebeu agora atua em você, e você expressa isso no seu irmão. Por isso que nós sempre cansamos de falar que aquilo que Deus está fazendo em você, se não alcança o seu próximo, é porque Deus não está fazendo nada em você. Não tem como. Esse evangelho egoísta não é nem um evangelho. Sim, irmãos,
Então, a gente vê isso em tudo, em toda a Escritura. Então, esse era o apelo de Pedro. A regra básica, irmãos, para uma pregação expositiva é simples. Primeiro você lê o texto. Depois você explica o texto. E o contexto, enfim, você expõe, lendo, depois você explica. E aí então você aplica. Essa é a regra. Ler, explicar e aplicar. Amém? Então nós vamos fazer isso. E eu pretendo ir aplicando durante o processo, ok? Para não deixar toda a aplicação para o final, eu prefiro ir aplicando no decorrer da mensagem, tudo bem? Então, a gente vai diretamente agora então para o texto do capítulo 2 de 1 Pedro. Vamos começar então lendo todos os versículos que nós vamos expor. Então nós vamos do verso 1 ao 10. Quem está comigo, diga amém. Vamos primeiro então ler do 1 ao 10. Interessante que ele começa portanto, né? Eu estou lendo a NAA, não sei qual isso. Ótimo. Portanto, né? É uma continuação do que ele estava falando. Olha, sejam santos, amem a si mesmos, uns aos outros e tal. E aí agora ele vai entrar, portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo o tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado o crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso, está nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço. E rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo, e povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém, irmãos? Quero fazer só mais uma oração. Se puder fechar seus olhos. Senhor, eu quero reconhecer diante dos meus irmãos que eu sou indigno de ser ouvido, que não há virtudes no que eu tenho para dar, mas a sua palavra, Senhor, a sua palavra, Senhor,
É ela que nós cremos, é ela que nós esperamos, é ela que nós temos por alimento, por edificação, por autoridade. Então, Senhor, que a chama, o fogo e o poder dessa palavra queime em nós tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que é para desonra, tudo aquilo que não nos edifica, mas purifica e constrói em nós, gerando transformação, ânimo, força e coragem, para que o nosso crescimento possa não só continuar, mas se desenvolver até chegar na plenitude, na estatura de varão perfeito. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vocês estão felizes? Então nós vamos seguir para quê? Para a terceira implicação, então. Então a primeira foi: viva uma vida de santidade. E a segunda foi: amem uns aos outros, se amem. E a terceira, então, implicação, agora no capítulo 2, que Pedro está expondo, é que agora busquem, então, o crescimento através da palavra de Deus. Pedro está dizendo: vocês foram salvos por um Deus que é santo, então sejam santos. E com o efeito dessa regeneração, amem uns aos outros. Portanto, busquem crescer, porque é assim que vocês vão conseguir ser santo como Ele é santo. E é assim que vocês vão conseguir amar uns aos outros. Como? Crescendo. Você precisa crescer. E qual é a maneira que Ele passa isso? Primeiro, no sentido de honra a palavra. E isso é uma coisa que nós precisamos. Não sei, eu estou falando nós, né? Que talvez isso não sirva para você, mas para mim serve de alguma forma um puxão de orelha, ao qual nós devemos voltar ou intensificar ou potencializar a honra devida à palavra de Deus, ao qual tem sido vítima, vamos dizer assim, de tanto ataque, de tanto questionamento, né? Eu passei antes de ontem, não sei, acho que foi sexta-feira, um tempo, né, numa discussão, vamos dizer assim, saudável, mas com uma pessoa, e que nada do que eu concluía tinha o efeito que eu esperava, no efeito que essa pessoa precisava, porque no final ela descredibilizava as escrituras. Então era como se eu perdesse o meu maior trunfo, o meu maior argumento, já que ela insistia em descredibilizar as escrituras. E aí, enfim, até tive um certo êxito. E a hora que eu resolvi ir pro pessoal mesmo, entrei com os dois pés na vida da pessoa, e aí no final ela teve que concordar comigo e pronto, acabou. Entende? Você tenta convencer pela palavra, e a hora que a pessoa se recusa, então eu usei a palavra contra ela, né? Aplicando diretamente na vida dela, e ao qual o que ela ia fazer, né? Mas mesmo assim é o que eu estou dizendo, como nós precisamos voltar a dar essa honra à palavra, não só a leitura e a meditação, não só a exposição, mas em todo o seu aspecto. E Pedro está falando isso para os irmãos, ou seja, Jesus é a palavra encarnada. Jesus é a palavra encarnada, e a Bíblia é a palavra escrita. E aí? Qual o nível de importância que damos então? De crédito. Estão comigo ainda? E o exemplo que Pedro usa é de um bebê recém-nascido, que deseja o leite puro, genuíno, como alimento. Então ele está dizendo o quê? Também devemos desejar a palavra de Deus, entendendo que é o nosso alimento e é para o nosso crescimento. Ele está dizendo que nós precisamos ter esse mesmo nível de desejo.
Pedro usa esse exemplo para tratar com as pessoas. A gente precisa levar em consideração o seguinte: isso aqui é 63, 64, no máximo 65 depois de Cristo. Ou seja, todo cristão era um novo convertido. Qualquer cristão que existisse ainda estava num processo, né? Muito inicial ainda. Concordam comigo ou não? Muito inicial. Então Pedro ele vai usando esses exemplos, dizendo, cara, somos recém-nascidos, precisamos do alimento para crescer. Por isso o foco dessa terceira aplicação é o crescimento. Entendendo que a palavra, ela está como um dos principais meios de graça. Quem já ouviu falar sobre meios de graça? Já ouviu falar? Os meios de graça? Os meios de graça são como, por exemplo, a oração coletiva, a comunhão, as ordenanças, que são o que no nosso caso, que cremos como ordenanças? O batismo, o partir do pão, que é a ceia, a reunião pública para adoração, que é o que nós estamos fazendo. Isso também são meios de graça. Eu incluo, né, talvez sou meio arminianista isso, mas não creio que seja, mas eu também incluo as disciplinas espirituais como meios de graça, como o jejum e outros, a solitude, né, de você ter esse tempo, até porque a meditação bíblica, ela é aplicada melhor na solitude, quando você fica isolado, sozinho, desconectado, e aí você então tira tempo para meditar, não só nas escrituras, mas também ouvindo o próprio autor ali com você. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Então, a palavra, ela está, né, a leitura da palavra e a meditação está, né, como principais aí nos meios de graça, com o objetivo de gerar em nós coragem, força e ânimo, nos fazendo crescer, nos fazendo suportar as aflições e os desafios. Lembre você que o semeador saiu a semear, e a primeira que ficou pelo caminho não vingou em nada, e a segunda cresce rápido, mas não tem fundamento. Ela cresce rápido, ela se empolga, ela rapidamente ela está envolvida, mas ela não consegue passar disso, ela não consegue se comprometer. E o texto diz que o sol vem e queima porque ela não tem raiz. Ou seja, os problemas, os primeiros problemas, as primeiras perseguições, as primeiras suspeitas de opressão e de oposição já leva essa pessoa a desistir. E claro, a pior de todas, né, o pior, né, nesse sentido, que é a terceira semente, que não morre, mas fica infrutífera, com os espinhos que crescem do lado e sufocam. Jesus, quando vai explicar dos espinhos, ele é claro e ele diz: são as preocupações dessa vida, as preocupações e as riquezas são espinhos que crescem do lado dessa planta, sufoca, não morre, continua, frequenta culto a vida inteira, mas não tem fruto. Qual é o fruto? A gente sabe muito bem que esse fruto é o do Espírito. Não é sobre ter célula, ganhar almas, evangelizar, cumprir seus chamados, não tem nada a ver com você. É o fruto do Espírito, ao qual você não tem, nunca teria paciência, você não é bondoso, você não é bondoso. Se há virtudes e bondade em você, é o fruto do Espírito. Você não tem paciência, você só tolera, você só não sai no soco com quem não dá, porque com quem dá você sai. Então você não é paciente, a prova disso é que na rua a gente tem mais paciência do que em casa. Mas não é que a gente tem mais paciência, nós somos tolerantes, não queremos ser preso, não queremos levar um soco na boca, e aí então a gente evita o confronto. Mas em casa nós expressamos essa impaciência, porque não somos, e quando na verdade isso flui de nós, é por causa do fruto que o Espírito tem em nós. Amém, irmãos? E assim todo o resto dos outros frutos. Então o que eu estou querendo dizer, e o que a gente está compreendendo,
é que não haverá crescimento sem a palavra, sem o alimento. Olha para mim, não haverá crescimento. Olha para cá, sério, olha para cá. O que acontece? O que a gente vê muito acontecer? Ei, eu sou pastor já, sei lá, 10, 11 anos. O que a gente vê muito acontecer? As pessoas não passam de nível, não evoluem. Eu estou falando 5, eu estou falando 10 anos. Tem pessoas que eu conheci lá atrás, se eu sentar para conversar com elas agora, é o mesmo assunto, o mesmo papo, a mesma dificuldade, os mesmos problemas. Ela não cresceu. Você fala sobre o Evangelho, a pessoa não consegue absorver. Ela não compreende aquilo como o Evangelho, ela recebe aquilo como um bocado de informação e não gera nada nela. Por quê? Porque ela parou, ela não cresceu. E por que não cresce? Porque não tem o alimento. Vamos lá, irmão, vocês estão me ouvindo ou não? Quantos de nós somos limitados nas Escrituras? Lemos a Bíblia como se fosse qualquer livro, e não é. Então, Pedro está deixando claro, dizendo: não vai haver crescimento. Vocês precisam desejar essa palavra, essa boa nova. Ele estava falando do efeito da salvação, do Evangelho. Olha, vocês precisam desejar isso, as Escrituras, a palavra, para que vocês possam crescer. E ele usa um bebê como exemplo. Aí eu queria te perguntar, Michael está com um bebê novinho ali, quanto de mamar você dá para o bebê num dia? Em um dia. É capaz de só aqui no encontro ele mamar umas 3 vezes. Sim ou não, gente? Estou falando asneira? Aí então vamos lá. Quantas vezes é o correto de dar um mamar para a criança, para o bebê? Imagina então que a gente faça isso só uma vez por semana, que é o que muitos têm contato com a Bíblia só no domingo. Vamos lá, gente. Eu sei que parece óbvio, mas é isso que Pedro está dizendo. Um bebê. Assim, nada substitui a leitura e a meditação da Bíblia. Pode assistir pregação, pode orar, vem para o encontro, faça as boas obras, jejue, tenha as disciplinas, mas, cara, nada vai substituir a leitura e a meditação. Amém, meus queridos? Então, toda oportunidade que você tiver, cara, a lógica de Pedro é o quê? Se você foi regenerado, você vai desejar esse leite espiritual. Essa é a lógica que Pedro está aplicando. Se vocês foram regenerados, você vai desejar essa palavra, você vai desejar esse leite espiritual. Amém? E a gente vê isso então aplicado no texto. No verso 1 ele diz: portanto, abandonem, ou despojando-se. Quem tem a versão despojando-se aí? Você, Juan? Despojando-se. Nós despojando-vos de toda a maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Despojando-se, se livrando. Ok? Então a gente sabe que as roupas, né, as túnicas, né? Você já viu aquela palavra cingindo? Já ouviu? Cingindo-se com o cinturão da verdade, na armadura de Efésios 6. Lembram disso? Não lembram? Não. Quando fala cingindo-se do cinturão da verdade, porque pegava a ponta da túnica e colocava aqui no cinto para poder correr, para as pernas poder ficar. Como que corre de túnica? Não dava. Então cingindo-se, né? Agora o despojando é tira a túnica. Tira, está atrapalhando. E aí Pedro está dizendo: tira, abandone o que vai atrapalhar esse crescimento de vocês, que é, primeiro, a maldade. E aí você vai vendo em todo o contexto, principalmente na conclusão ali nos versículos 20 e 22, você vai ver que essa maldade tem uma aplicação aqui que Pedro está falando sobre, por exemplo, vingança. Não sejam vingativos, porque o Senhor é que vai aplicar a justiça. E é pesado, porque essa justiça do Senhor não é para você ver, tipo, Deus vai aliviar. Infelizmente não é isso.
Mas também não é para que a gente use aqui os bordões, dizer, a mão do Senhor vai pesar. Você fez o mal para mim, a mão de Jeová, ó, vai pesar na tua vida. Não é nada disso. Porém, Pedro está dizendo, livre-se dessa maldade, que também é, de alguma forma aí, esse sentimento vingativo de retribuir, pagar o mal com o mal. Vamos lá, gente, nós estamos falando de uma realidade de comportamento que o cristão deve ter. Mas como que muitas pessoas se perdem e acham que não, cara, não sou trouxa, não sou otário, quando na verdade está sendo. Segundo, o dolo, que é o engano. Ou seja, livre-se das mentiras, do engano. Caia na real. Fale a verdade e viva a verdade. Se livre das mentiras, se livre do engano. Terceiro, da hipocrisia. Ou seja, o fingimento. Olha para mim. Para de fingir, mano. Tá ruim, tá ruim. Tá mal, tá mal. Deu ruim, deu ruim. Pelo amor de Deus, esse negócio de evangelho triunfalista, a igreja é triunfante, mas o evangelho não é triunfalista. Não, irmão. Senão Pedro não tinha sido crucificado de ponta cabeça, Paulo não tinha perdido a cabeça, Isaías não tinha sido cerrado ao meio. É só beautiful. Mentira. Então não viva nesse engano, caia na real. Que no mundo tereis, não se engane. Tudo que o homem semear, ele vai. Então lembre-se, Pedro está falando para eles sobre isso. Encare a verdade, não fica fingindo, não seja hipócrita. Quarto, a inveja, ele fala. O que é inveja no seu profundo? A inveja não é só desejar, né? Porque a cobiça se encaixa melhor. Você desejar aquilo que o outro tem, então é a cobiça. A inveja é que você não só não se alegra, né? Você não só não se alegra com a conquista do outro, você fica com raiva da conquista dele. Isso é inveja. Não é só você tipo, tá bom, tá. Não, você fica, tinha que ser eu. Podia ser eu. Por que eu não tive essa ideia antes? O cara te conta a ideia, você fala, cara, em vez de ficar feliz, você fica, cara, eu que tinha que ter tido essa ideia. Como assim? Né? E Pedro está falando, cara, se alegre com o seu irmão. Não seja inveja, se livra disso. E todo tipo de maledicência. Maledicência é a famosa murmuração, a fofoca, o falar mal. Né? As críticas excessivas que não constroem nada, que são feitas pelas costas. Se você não entende, vai procurar entender em vez de ficar criticando. Pedro, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque Pedro sabia muito bem que as perseguições têm o poder de tirar tanto o melhor de nós, quanto o pior. Então Pedro está falando para uma igreja, uma galera perseguida, mano. E ele está falando assim, olha, é perigoso essas coisas serem brotadas em vocês. Então se livrem disso. Porque essa aqui é a verdade. A perseguição pode gerar em nós o nosso melhor. Tanto é que são as nossas maiores lutas que geram as nossas melhores orações. Mas pensa no manto, no meio do desespero. Isso é verdade e ok, é normal isso. É normal. Por quê? Porque eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro, cara. Meu Deus, agora eu estou numa situação de socorro e eu não consigo ver ninguém a não ser o Senhor. Então é nesse momento que a gente se desespera mesmo e corre para Ele. Quantos estão me ouvindo? Pedro sabia que as perseguições geravam tanto coisa boa como coisas ruins. Por quê? Porque no meio da perseguição, no meio do excesso de aflição, no meio da oposição, a gente pode arregar. E eu acho tremendo porque ele próprio, o próprio Pedro, tinha um exemplo na carne acerca disso.
desse cara tremendo, que começa falando de um jeito que conhecia Jesus, que andava com Jesus, eu, apóstolo de Jesus. Quando ele fala eu, apóstolo de Jesus, ele já está dizendo, eu andei com o cara. Eu andei, apóstolo é aquele que andou com Jesus. Então eu andei com ele. E aí então a gente tem esse episódio que é... Eu sei você, mas eu só consigo ver maravilha. Eu só consigo ver coisa boa nesse episódio de Pedro negando a Jesus. Uma coisa muito sinistra. Eu acho que para nós hoje é terrível e complicado. Tenebroso, eu diria. Mas para a experiência de Pedro, e para que isso ficasse para nós, acerca das nossas falhas e erros, os nossos tropeços, quantos estão aqui? Quantos estão aqui? Quantos já tropeçaram e foram alcançados por essa graça perdoadora? De Jesus, quando ressuscitar, falar assim, chame aos discípulos e a Pedro, curando o cara, velho. Perguntando para ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? O número 3 ardia. Então a gente tem um episódio desse cara, e ele sabe o que ele está dizendo sobre as perseguições e a oposição e a dificuldade. Gente, vocês estão me ouvindo aí? A dificuldade pode tirar de nós o pior, como também vai gerar em nós, pode gerar em nós o melhor. É aí que está. Você arregou, ou você usou isso, né, para se levantar? Quantos estão me ouvindo? Então Pedro, a gente vê o exemplo ali, eu fiz essa breve anotação, e a gente sabe que Pedro, ele segue aquela galera que está com Jesus, e ele senta lá, e o pessoal está fazendo a reunião, estão lá batendo na cara de Jesus, cuspindo e falando, profetiza-nos, quem que te bate, com a cabeça coberta, e está lá aquele pampeiro todo acontecendo, e Pedro está lá, e alguém, uma empregada lá diz, você estava com ele, você até parece com ele. E Pedro então faz a primeira coisa, o primeiro sintoma de negação é que ele finge que não é com ele. Muda de conversa rápido, desvia o assunto. Não, que, né? O segundo é que ele vai jurar, não conheço. E o terceiro então ele blasfema. Ele espragueja. Alguns dizem que ele falou até um palavrão. Tipo, mas que coisa! Já falei para vocês, eu nunca vi, não conheço esse homem. A hora que ele termina, Jesus olha para ele. Irmão, que isso, cara? Então, irmãos, hoje as pessoas estão sendo vítimas, vamos dizer assim, de cancelamentos virtuais. É verdade. E aí parece que não. Não é só o irmão lá que tem não sei quantos milhões de seguidores, não. É o irmãozinho pequeno que tem só um pouquinho e também não quer perder o pouquinho que ele tem. Então começa primeiro fingindo que nem é com ele. Não. Estou alheio a tudo isso aí, nem sei de nada. Mas isso aí, cara, chega uma hora que a coisa vai piorando. E aí a próxima coisa que a gente vai... Olha aqui para mim. A próxima coisa que a gente vai começar a fazer... Eu estou falando de sintomas de quem vai negar Jesus. Começa primeiro evitando. Nem tocar no assunto. Depois ele vai fazer questão de mudar de assunto. Não, vamos falar de outra coisa. Não, essa aí nós vê depois. Não, um dia eu vou até lá fazer isso. Não, tá. E vai literalmente. E aí então vai sentir vergonha. Não vai conseguir assumir que é um cristão. Então Pedro sabia o que estava dizendo. Vocês estão me ouvindo? E ele quer deixar claro
que é essa questão de crescer, ou seja, desenvolver a salvação. É algo que a gente compartilha bastante aqui na casa, sabe? Você é salvo. Você é salvo. Se nasceu de novo, sim. Ok? Se você nasceu de novo, você é salvo. Então você deve andar como um salvo. Casar como um salvo, casa. Falar, trabalhar como um salvo, fala e trabalha. Alguém que foi perdoado. Alguém que foi perdoado. Se relaciona com alguém como alguém que foi perdoado. Aí eu te pergunto, Jesus venceu o pecado? Sim ou não? Sim, mas por que pecamos ainda? Se ele venceu, então a gente sempre fala isso. É um ponto assim que eu acho que você precisa ter como chave e entender de uma vez por todas. Por quê? Porque existe um processo, diga comigo, processo. E ele se dá no quê? Na questão do fomos, estamos sendo e seremos. Fomos salvos. Estamos sendo salvos e seremos salvos. Por isso, a graça, o reino e a eternidade. O cordeiro, o leão e o noivo. Processo. Entender isso ajuda muito, porque você precisa entender aonde você está nesse processo. Que se você nasceu de novo, você está onde? No meio, no evangelho do reino, de Jesus como leão. Não negue a si mesmo e toma a sua cruz e me segue. Não é mais vinde a mim, você que está cansado. Não, pastor, mas eu estou cansado. Porque você não está descansando. Porque você não tem mentalidade de filho. Porque filho descansa. O empregado que não descansa, mesmo dormindo, mesmo na hora de dormir, ele não consegue descansar. A aflição, a preocupação, mas o filho descansa. Então é um entendimento do processo. Então a gente precisa entender isso aqui como base pelo seguinte: é uma aplicação tanto do passado, do presente, quanto do futuro, sim ou não? Então no passado nós fomos livres do poder do pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus que... Vamos lá, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós somos livres sim do poder do pecado. Onde está, ó morte, a sua vitória? Consegue entender? Então sim, Jesus venceu o pecado, o inferno, a morte. E isso foi no passado, porque o salário do pecado é a morte. E ele morreu e pagou. Mas a morte não pôde detê-lo. E ele ressuscitou. Amém? Então, no passado fomos livres do poder do pecado. E hoje vivemos em luta constante. Enfrentando a influência do pecado. E na eternidade, então, definitivamente, seremos livres da presença do pecado. Ok? Ok? Então, passado, livres do poder. Presente, vivemos lutando sobre a influência. Futuro, seremos livres da presença. Não haverá mais choro, lágrimas, nem luto. Vamos lá, irmão, você está feliz ou não? Você vai estar lá ou não? Mas agora, vivemos então sobre a influência. Já dizia minha amiga íntima, que eu passei muito tempo da minha vida com ela, Ana Paula Valadão, que dizia: ainda existe uma cruz para você carregar, não se deixe enganar, a porta é estreita. Vocês não conhecem não, gente? Que isso, meu Deus. O caminho é árduo para você trilhar, não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Amém, irmãos? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. E aí?
Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. É que a minha voz na palavra não é muito igual, só. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem achar a sua vida, a perderá. Irmão, quem perder a vida por amor de mim, a encontrará. E aí vai. Você é louco, irmão. Precisamos entender isso para vencer a influência do pecado. Você é um salvo que está lutando contra o pecado. Presta bem atenção. Se não tem luta, é porque você já perdeu. Não é que o negócio está fofo para você, não. É que se não está tendo luta, é porque você já perdeu. Se você não está lutando para dizer não para algumas coisas que a sua carne quer. E por isso que a graça é maravilhosa, irmãos. Porque a graça é você dizendo: Jesus, eu tropecei, mas não é isso que eu quero para a minha vida. Cara, a graça é você dizer: Jesus, eu falhei, eu errei, eu não era, como eu me arrependo de ter feito isso, Senhor. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria. Ou você dizer: Senhor, está sendo mais forte do que eu, e vira e mexe eu caio nesse mesmo erro, mas não é o que eu quero para a minha vida. O ladrão entra arrombando, mas o Senhor, eu abro a porta. Cara, isso é maravilhoso, entender isso, cara, faz toda a diferença. E Pedro então está dizendo: contamos com o poder da palavra que nos foi dado para o crescimento, para o desenvolvimento dessa salvação. Posso ouvir amém? Não é só uma certeza de que você vai morar no céu, não. Depois que você morrer, não é sobre isso. É muito mais, cara. Porque isso não define, não resume salvação. Saber que você vai morrer e vai para o céu, não é isso que define, não é isso que resume salvação. Mas é o envolvimento, aquilo que, na verdade, aquilo que envolve, que é uma ética, uma mudança de atitude, uma transformação de comportamento, cara. É isso que define, é isso que resume. Você anda e vive e fala, trabalha e se relaciona como alguém que é salvo, que pertence à família de Deus. É diferente. E não tem legalismo no que eu estou falando, irmãos. É diferente sim, é uma mudança completa, cara. Aí então, isso é para viver lutando contra a influência do pecado, porque a manifestação completa mesmo, quando tudo for consumado, no novo céu, aí sim é um novo céu, uma nova terra. Aí não tem esforço nosso de jeito nenhum, não precisa. Vocês estão aqui, irmãos? E aí então a gente chega no versículo 3, que Pedro diz: se é que vocês já têm a experiência que o Senhor é bondoso. Quantos de vocês, assim como eu, achava que esse se era uma condição? Só eu? Caramba! Se é que você, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Ele está falando, você viu que é a continuação aqui, meu querido. Como crianças recém-nascidas, verso 2. Desejam leite genuíno, espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Só que esse se, né, no correto,
ele não quer dizer o se na questão da condição. Ele na verdade ele quer dizer já é. Olha que loucura isso, irmão. A gente lê, parece que é uma dúvida, e quando na verdade o texto original está afirmando. Então não é um se. Ele está dizendo: agora então que vocês já são, já provaram. Agora que já provaram, agora o já que. E uma prova disso é que a mesma citação, né, a mesma pronúncia está Paulo usa no Romanos 8. Lembra disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a mesma pronúncia. Então Paulo também não está dizendo se Deus é no sentido será que é. Ele está dizendo assim: agora que Deus é por nós, quem será contra nós? Quem está entendendo, irmãos? Então Pedro está dizendo: agora que já experimentaram, já provaram, já tiveram a experiência que o Senhor é bondoso. E aí eu pergunto para você: quem aqui já teve essa experiência que o Senhor é bondoso? Pedro está dizendo: agora que você já provou a entrada, mergulha no cardápio. Agora que você já provou, vai fundo, busquem crescer. Ele está dizendo: cara, agora você já provou que Ele é bom, sem você fazer nada, sem você ter feito nada, porque Ele que te escolheu, Ele que te alcançou. Posso ouvir um amém, irmão? Pedro está dizendo: desejem então o leite, a experiência da regeneração. E aí então a gente chega no versículo 4, eu preciso correr, que na verdade tem um contexto aí do 4 até o 8. Vamos ler do 4 ao 8. Chegando-se a Ele, a pedra que vive. Quem é a pedra que vive? Jesus, Cristo, a rocha. Rejeitada, sim, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também sabemos, aliás, também vocês, como pedras que vivem, olha, fazendo o mesmo exemplo, está usando o mesmo exemplo, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. É importante entender isso, pois isso está nas Escrituras. E ele vai citar o texto: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, a pedra de tropeço, a rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, queridos, a quarta aplicação aqui, então, a primeira, viva uma vida em santidade. A segunda, amem uns aos outros, se amem. A terceira, busque o crescimento espiritual como desejo. E a quarta aplicação é que esse crescimento se dará em uma vida de comunidade. Vocês são essas pedras que crescem juntas. E isso também é poderoso para entender, irmão. Isso acaba com todo argumento desigrejado. Isso acaba com todo argumento que usa a igreja como um clube, um lugar que você frequenta e paga mensalidade de vez em quando com uma oferta e com um dízimo, e que faz com que você então frequente e não na verdade seja. Entender que uma casa espiritual que cresce e Deus habita. Pedro fala de Jesus como a pedra principal e fala dos cristãos como pedras vivas.
essa pedra era a base para todo o povo de Israel. Essa pedra que é Jesus, essa rocha, que foi rejeitada. E eles rejeitaram e tropeçaram nela. Ele está falando de Israel. Essa pedra que era para eles. Eles rejeitaram e tropeçaram nessa pedra e caíram. Então Deus levantou um outro povo, uma outra casa em cima da pedra que foi rejeitada. Mas agora essa casa é composta por aqueles que creem em Jesus, que creem no Cristo como Filho de Deus, o Messias prometido. E aí Pedro faz as citações de 3 passagens bíblicas. Eu vou ser rápido aqui, senão não vai dar tempo de eu concluir. Mas no versículo 6, põe o 6 aqui, vai deixando aí. Ele faz a citação que está em Isaías, ao qual o profeta está repreendendo Israel, que tinha feito aliança com o Egito para escapar da Síria. Então Israel está com medo do ataque da Síria e faz aliança com o Egito, e o profeta está dizendo não, repreendendo o povo, dizendo não faça isso, vocês eram escravos lá no Egito, agora vão fazer aliança com eles, confie no Senhor. E Pedro está usando esse exemplo para falar da pedra, e a gente pode ver lá então em Isaías 28, rapidamente. Sumiu Isaías da minha Bíblia. Ah, não, achei que tinha levado. 28:14. Só porque eu queria ser rápido. Isaías 28:14. 15. Deixa eu só ver aqui. Olha o 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. O granizo varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A aliança que vocês fizeram com a morte, está falando, vocês fizeram aliança, não foi com o Egito, foi com a morte, será anulada, e o acordo com a sepultura não será mantido, e quando o flagelo arrasador passar, vocês serão esmagados por ele. Olha só, então o profeta está repreendendo, dizendo que o povo não confiou. E essa pedra que era para ser a base para eles, eles rejeitaram. O verso 7, Pedro está citando ali, e ele então cita na verdade o Salmo 118, verso 22, é um salmo de gratidão. E aqui já é uma profecia sobre Jesus. Salmos 118, 22. Quem está aqui ainda? Salmo 118, verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram. Irmão, isso aqui é Salmos. Então você entende, Pedro está trazendo ali, aqueles irmãos precisavam entender e contextualizar o que Pedro estava falando. E Pedro então está usando exemplos que para eles eles aprendiam desde pequeno. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular, ou seja, o que foi rejeitado veio ser a principal. Está falando de Jesus, é uma profecia acerca do Messias. Que Israel faria o quê? Examinariam a pedra e rejeitariam. Não foi isso que fizeram com Jesus? Disseram, não, você não é o Messias, nós não te queremos como Messias, não te aceitamos como Messias, você não é o Messias. Foi rejeitado. Crucifica-o. E o último então é Isaías 8:9. Não vou ler para ganhar tempo, mas ele está dizendo assim, olha, vocês, não importa os planos
que vocês têm, quem manda na verdade é o Senhor. Vocês estão fazendo planos. Por quê? Porque Israel, olha aqui para mim, Israel estava olhando para as conquistas. Presta atenção nisso aqui, irmão. Olha isso aqui. Israel estava olhando para as conquistas dos sírios. E olhou para eles e falou assim: cara, os caras estão vindo a milhão, só conquistando. Os deuses deles devem ser mais fortes que o nosso Deus. Deve ser mais poderoso. O que os caras fizeram? Começaram então a prestar culto. Começaram então a adorar os deuses dos egípcios, os deuses da Síria. Começou então a fazer, sabe aquela coisa tipo assim, agora tudo que eu puder eu me... Parece alguns políticos na época de campanha. Tudo que puder agora eu vou. Foi isso que Israel estava fazendo, cara. Um adultério espiritual, mano. Invocando os outros deuses, como se dissessem, eles são mais poderosos do que o nosso Deus. Cara, meu irmão, que Deus é esse, gracioso, maravilhoso, que perdoa umas coisas dessas. Então o que era para ser segurança, a rocha de fundamento se tornou a pedra de tropeço para eles. Então eles tropeçaram e caíram. E é isso que Pedro está falando. Jesus, essa pedra que era para que tudo fosse posto sobre o fundamento. Esse povo ia ser construído sobre essa pedra. Eles falharam. Pedro conclui essa analogia falando do templo, que é o maior significado aqui, para esse povo entender. Você lembra do templo, do tabernáculo? A arca, o serviço sacerdotal. Então, isso é trazendo essa memória. Amém, irmãos? Do tabernáculo, do templo, daquele serviço sacerdotal e da arca, que representava a presença. Pedro vai misturar essas metáforas e ele está dizendo o seguinte agora: a igreja passou a ser esse templo. Posso ouvir amém? Pedro está dizendo agora, meus irmãos. Por isso que ele vai, no verso 9, aqui a continuação, ele vai dizer assim: vós, porém. Põe o 9 lá. Ele vai dizer vocês. Nós. Porém. Vai ser diferente desses caras. Vai ser diferente do que os construtores que rejeitaram. Vós agora não. Então está dizendo o seguinte: a igreja passou a ser o templo. Os cristãos passou a ser então os sacerdotes. E os louvores, os nossos louvores, e quando eu digo louvores, eu não estou me referindo apenas a canções, mas todos os nossos louvores são agora os sacrifícios. Está entendendo? O povo tinha como isso comum, acerca do tabernáculo, acerca do templo, de que só o sumo sacerdote, né, entrava na presença, né, que tinha o serviço sacerdotal, que era um povo diferenciado, vamos dizer assim, uma elite. E essa galera que está ouvindo aqui entende a profundidade desse significado. E Pedro está dizendo, transferiu tudo, cara. Já que eles rejeitaram a pedra que servia de base para o templo, Deus fez com que outro templo espiritual agora fosse fundado sobre Jesus Cristo. E os cristãos agora são tudo aquilo que Israel era para ser. Os cristãos são... Quem está aqui? Consegue entender como que isso também, né, abrindo um parênteses aqui, isso é libertador. Quando você entende isso, você também para de achar que temos que seguir os rituais judaizantes, que tem que ter uma menorá aqui, uma arca, uma réplica da arca da aliança, e que a gente tem que comemorar Hanukkah, e que tem que colocar um talit, um quepá e tocar o shofar. Como se isso fosse uma conexão. Então, quando na verdade a gente precisa entender que nós somos mais ainda plenos do que isso. Cara, é libertador. É libertador. É o que Pedro está falando.
No verso 5 ele diz que esse crescimento é em comunidade, que as pedras crescem junto, essa casa espiritual sendo edificada. Então a gente chega no 9, eu tenho mais 15 minutos, vai dar. Então Pedro vai dizer agora, em contraste, vocês estão acordados ainda, irmão? Fala um amém para você acordar, irmão. Ó, então em contraste com os construtores que rejeitaram, Pedro vai iniciar então o verso 9. Como a gente já leu, eu vou ganhar tempo aqui, tá bom? E os versículos vai ficando ali. Porque agora Pedro vai usar uma expressão que era exclusiva para o povo de Israel. E agora ele vai aplicar isso aos cristãos, cara. E nós estamos falando do Pedro, lembra? É o Pedrão aqui, velho, que achava que só tinha que pregar para os judeus. Que teve que vir um lençol, uma voz, e Deus falar, não torne mais impuro aquilo que eu já purifiquei. Aí que o Pedrão caiu na real. E ele teve uma experiência na casa de Cornélio como a de Pentecostes, lembra disso? Ele foi para a casa de Cornélio, que era um romano, e lá o Senhor invadiu, igual foi em Pentecostes, aquele som, as línguas de fogo, o batismo, na casa do romano. Então agora aqui nós estamos falando um Pedro muito mais maduro. E ele está aplicando essas expressões. Primeira expressão, sacerdócio real. A dignidade dos reis e a santidade do sacerdócio. É um sacerdócio real. Eu estava comentando com os irmãos ontem que eu achava que esse sacerdócio real era afirmação de verdadeiro. Um sacerdócio real. Não era um sacerdócio falso. Entendeu? Então eu achava que era isso. E por isso que a gente cresce fazendo, expondo, mergulhando mais. E realmente indo atrás, estudar, a gente cresce. A gente aprende. Na verdade, então, eram poucos, né? Acho que ninguém concordou comigo. Todo mundo já tinha esse entendimento de que esse real era de realeza. Mas eu não. Para mim esse real. E então Pedro está falando sobre essa dignidade dos reis e a santidade do sacerdócio. É comparado ao que está em Apocalipse. Capítulo 1, verso 6, que diz: e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Amém? E também o que está em Isaías 61, 6, que diz: mas sereis chamados sacerdotes do Senhor, os homens serão ministros do nosso Deus. Ah, irmão, você tem que te alegrar, cara. Porque você tem que parar de achar que isso é só um. É só para o pastor isso aí. É aí que está o BO. Quanto mais você continuar encarando dessa forma, menos mais atrasado será o seu crescimento. Uma coisa é você saber para ensinar, outra coisa é você saber para crescer. Quem deseja o episcopado, coisa boa deseja, né? Quem deseja ensinar, coisa excelente deseja. Paulo diz a Timóteo. Mas quem não é para ensino, de qualquer forma você tem que crescer. Aí que ninguém falou amém. Vamos lá. A palavra real é usada para dar essa dignidade do ofício. Uma nação inteira, um reino de sacerdotes, diga amém. Um reino de sacerdotes, um reino no qual nós somos súditos, mas que estamos empenhados em oferecer sacrifícios a Deus. Por isso que Ele é rei dos reis. Quem são os reis? Nós. Isso também desbanca aquela do não fale contra o ungido do Senhor. Quem que é o ungido do Senhor? É o Jesus. Ou é só ele, ou é todos nós, entendeu? Ou é só ele, ou é todos nós. Esse negócio do pastor ser ungido e você não pode falar mal dele, você não pode falar mais de ninguém. Não é só do pastor. E o pastor usar a vocação como para ser superior, é totalmente antibíblico. Não, pastor tem que ter dedo na cara que você está errado e acabou. Ninguém colocou o pastor em posição superior, não existe essa posição superior, essa hierarquia não existe. É um só Senhor dos senhores e Rei dos reis. É Ele. Respeito
se dá para todo mundo, irmão. Então, ninguém está falando sobre faltar com respeito. Amém, irmãos? Vocês estão felizes mesmo? Eu estou muito feliz. A expressão foi tirada de Êxodo 19:6 e também de 19:5, também não vou ler, mas que diz: e vós sereis para mim um reino de sacerdotes. Já li, né? Falei, não vou ler e já li, porque era só esse aqui. É uma linguagem que alguém que foi educado como judeu provavelmente empregaria para estabelecer dignidade. Então Pedro está fazendo isso. Pedro, né, foi educado como judeu, aqueles homens também, então ele está trazendo essa dignidade. Vou correr, irmãos. Nação santa, também tirado de Êxodo 19:6. Então tudo aquilo que foi aplicado para Israel, Pedro agora está aplicando em nós, na igreja. Quem está aqui ainda? Amém, irmãos? Os hebreus eram considerados essa nação consagrada a Deus, e agora, vamos dizer assim, foram rejeitados pela desobediência. E essa mesma linguagem agora está sendo aplicada corretamente às pessoas que Deus havia escolhido em seu lugar. Ou seja, agora a igreja de Cristo está sendo aplicada para a igreja essa mesma fala, que é o que? Uma nação santa. Posso ouvir amém? Uma nação santa é a igreja. Nós, não é eu, né? Não é eu, é nós. Acabou de ficar claro que é um crescimento das pedras, é junto. Estão felizes? Um povo peculiar, exclusivo, como que quem foi comprado, resgatado. No original significa um povo de possessão. Isso é como pertence a Deus, pertence a Ele, é dele. Eles são um povo que Ele assegurou como sua posse. Pertence a Ele e não a mais ninguém. São especiais, você é especial, posso ouvir amém? Mas por que você é especial? Porque você pertence a Ele. É dele, então se é dele é especial. Sacou? O que Pedro está dizendo? Você é especial, nós somos agora especiais, porque somos dele. Não temos essas qualidades, essas habilidades e capacidades, mas é porque pertencemos a Ele, então somos. Sendo assim, Ele está fazendo então essa diferença entre qualquer outro que não pertença a Ele. Amém, irmãos? Que também tem a ver com Êxodo 19:5, que diz: sereis um tesouro peculiar comigo, acima de qualquer outro, ainda que não seja de uma forma para que a gente veja essa questão de superioridade, de sermos melhores, mas a gente precisa entender que somos diferentes por causa dele, entendeu? É isso que Pedro está tentando passar quando ele diz povo peculiar, propriedade exclusiva. E aí ele diz: para mostrar louvores a Ele, ou seja, virtudes, os atributos de Deus precisam ser conhecidos, a excelência dEle, seus feitos maravilhosos provam que Ele é digno de ser adorado, amém? É isso que Pedro está dizendo. A vida consiste de um cristão dedicado a uma constante manifestação do louvor a Deus, mostrando a todos que o Deus que fez isso em você, que fez isso em mim, é digno de ser adorado, de ser anunciado, de ser proclamado, de ser amado. Isso Pedro está dizendo, vocês precisam expressar esse louvor. Esse louvor precisa ser conhecido, porque as pessoas vão ver o que Ele fez, o que Ele é em vocês. Porque Ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As trevas aqui são um emblema claro da ignorância do pecado. Por isso o salmista diz: o choro pode durar uma noite, trevas, escuridão, porque estou na ignorância.
mas a alegria vem pela manhã. Luz, clareza, entendimento, revelação. A tristeza, a falta de entendimento, as trevas, a escuridão vai me gerar tristeza, mas a luz da revelação vai me gerar alegria. Eu sou alegre nessa luz. Amém, irmãos? E a palavra maravilhosa é porque esse evangelho é tão maravilhoso que chega a ser incomum. Por isso eu usar essa expressão, maravilhosa luz. Amém, irmãos? É um contraste, como se fosse do meio-dia, da meia-noite ao meio-dia. Que ele está dizendo, transportou vocês das trevas para a luz, da meia-noite para o meio-dia. Vocês estão felizes ainda? Então nós precisamos aprender. Estou encerrando, irmãos. Precisamos aprender a real condição do homem, como o Rubens falou aqui no começo. Essa real condição, antes que ele seja trazido para o reino de Deus, essa real condição é de trevas, de escuridão. E a verdade é que longe, presta atenção nisso aqui, longe do Senhor, que é a nossa luz, o resultado que teremos será essas trevas. É impressionante como você conversa com pessoas que eram entendidas de alguma forma, e agora você conversa com elas, parece que elas esqueceram tudo. Parece que não entra mais. É que agora se afastou tanto da luz que voltou a estar em trevas. Escuridão da ignorância, não compreende, não entende. Meu Deus, cheguei na metade, aleluia. Mas eu vou terminar com um comentário de João Calvino acerca desse pedacinho do 9 ao 10. E eu vou ler aqui então, Calvino dizendo assim, que somos, dizendo, nós somos essa raça escolhida. Calvino está dizendo que Pedro lembra aos fiéis a grande honra que haviam sido levantados, que aqueles irmãos agora, que nós também devemos entender, que também o propósito ao qual haviam sido chamados, com altos títulos, assim como Moisés proferiu isso para o povo de Israel, Pedro está fazendo ainda mais para os cristãos, ainda mais. Então Calvino comenta o seguinte, que é como se Pedro tivesse dito assim: Moisés chamou antigamente os seus pais de nação santa, de reino sacerdotal e de povo peculiar. Todos esses títulos elevados agora pertencem muito mais a vocês. Portanto, vocês devem ter cuidado para que a sua incredulidade não roube vocês. Ambas as dignidades se uniram, mas agora sois sacerdotes da realeza. Uma maneira excelente, consagrado a Cristo e por meio de Cristo, para que sejam associados desse reino e participantes desse reino. E embora os pais tivessem recebido algo temporário, vocês receberam algo superior. Glória a Deus, irmãos. E aí Calvino conclui isso aqui, mexeu muito comigo. Incomparável é a bondade de Deus para conosco, pois Ele nos santifica, que por natureza somos poluídos. Ele nos escolheu quando não encontrou nada em nós além de imundície e degradação. Ele faz sua possessão peculiar de resíduos inúteis. Ele confere honra, a honra do sacerdócio, a pessoas profanas que nós éramos.
Ele traz os vassalos de Satanás do pecado e da morte para desfrutar da liberdade real. Cara, isso é muito louco, mano. Então, irmãos, Pedro está dizendo quem somos e qual é a nossa missão. Nesses dois últimos versículos de 9 e 10. Vamos lá, não é verdade que as pessoas vivem com essa dúvida? Não é verdade que a crise de identidade persegue as pessoas, principalmente hoje os jovens? Não sei quem eu sou. E além de não saber quem eu sou, não sei para que eu existo, para que eu sirvo, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado. Pedro, nesses dois versículos, está então resumindo e na verdade sentenciando, explicando e dizendo: ei, vocês são sacerdotes reais. Quem eu sou? Sacerdote real. Você precisa lembrar disso. Porque o sacerdócio aqui, esse acesso que foi conquistado por Jesus de volta, ao qual o homem perdeu, por causa de Adão. Então quem somos? Esse sacerdócio real, essa geração eleita, a família de Deus. A crise de identidade tem que sumir, irmão, quando você entende que não foi você que o escolheu, mas Ele que te escolheu. E pronto. Que somos esse sacerdócio real. Os únicos, cara, que pode entrar na presença de Deus e até mediar o pecado como era feito os sacerdotes. Por isso nós podemos orar uns pelos outros. Esse privilégio que o sacerdote tinha, hoje nós temos, de entrar na presença de Deus em qualquer hora, em qualquer lugar, e interceder. Amém, irmãos? Esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Não estamos então de qualquer forma, não. Temos um Senhor, pertencemos a alguém, de forma que não pertencemos nem a nós mesmos. É importante lembrar disso. Nem a você mesmo você pertence mais. Nosso real, você é propriedade exclusiva dele. Você não pertence a mais ninguém. Ele não vai te dividir com mais ninguém. E nem você pertence mais a si mesmo. Por isso negar a si mesmo significa desista da sua vida. Porque se você achar essa vida, será sua ruína. Mas perca ela por amor ao Senhor, e então você achará. Sacerdócio dedicado, nação santa, comprados por um alto valor de sangue. O sumo sacerdote entrou lá, fez o sacrifício, sendo ele também o próprio cordeiro a ser oferecido. Isso fez então com que esse sacrifício fosse único e suficiente de uma vez por todas, e nos constitui esse povo, cara, comprado. A palavra exclusividade. Somos valiosos, não por nós, mas porque pertencemos a Ele. E Ele também diz qual é a nossa missão. Nossa missão é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos que anunciar, porque você tem família, você tem irmão, você tem parentes próximos de você que estão nas trevas, e eles precisam então ouvir. Isso nós devemos fazer, anunciar essa luz. As virtudes, os atributos de Deus precisam ser conhecidos, as qualidades. Proclamar os seus feitos, a sua sabedoria, a sua graça, a sua misericórdia. O que é a graça? É o favor. Aquilo que não merecíamos, recebemos. O que é a misericórdia? Aquilo que merecíamos, não recebemos. A santidade do Senhor e o seu amor, através de uma conduta, irmão. Não é só de palavras, é isso que Pedro está dizendo. Não é só por meio de palavras, mas é uma conduta que dá testemunho que você é filho de Deus. É essa conduta que testemunha que você é filho de Deus.
Não, você não está num processo de negá-lo, fingindo que não é com você, fingindo que não. Eu sei, irmão, tá difícil falar que é cristão, porque todo cristão agora é complicado. Faz arminha e fala asneira. É o que todo cristão agora é visto, mas isso não é o cristão de verdade. Isso não é, isso é ser crente evangélico, não ser cristão. Sermos testemunhas de que somos da luz e não mais das trevas. Você pode fechar seus olhos. Nada vai